Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje, série Medo Adestrado. Você sabe, nessa nossa série de gotas, como é importante entendermos e lembrarmos que há o medo que ele é inato. Aquele medo que Deus nos criou, Deus colocou esse medo protetivo em nós. É o medo que nos protege, é o medo que nos dá vida, é o medo que, melhor dizendo, que nos preserva a vida, é o medo que preserva a nossa integridade. É aquele medo que você tem de atravessar a rua e olhar bastante de um lado para o outro. Então, esse tipo de medo, você sabe que ele só precisa ser adestrado. Mas nós entendemos que utilizar bem todas as funcionalidades que Deus nos deu, que Deus nos fez, é importante porque todo uso indevido de um recurso pode causar sérios problemas. Se você não usa devidamente um recurso, por exemplo, na sua TV, a sua TV pode estar fora de foco, pode estar com a tonalidade acima do necessário. É importante usar bem os recursos. Um som, por exemplo, você precisa equalizá-lo direitinho para usar bem os recursos. Então, todo o processo que sai desse nível de normalidade do medo, todo medo que ultrapassa esse portão que eu chamo de normalidade, ele vai causar pelo menos três afetamentos em nossa vida. Primeiro, é que esse medo ele vai produzir outras doenças. Doenças psicossomáticas. Nós vamos perceber que pessoas terminam recebendo influências e aí precisam procurar clínicas, fazer exames, fazer tratamento. Há pessoas que, lamentavelmente, até câncer. Nós já temos notícias que até câncer provenientes de doenças psicossomáticas. Então, esse medo que não é o medo que protege, esse medo que se torna uma patologia, de se descontrole, produz doenças. O segundo momento, esse medo, geralmente, a pessoa fica paralisada. Todos os seus esforços são paralisados. O medo tira da pessoa, em um bom sentido, a ousadia, as tentativas, sabe? A liberdade de poder ir, de poder tentar, de poder dizer eu vou. Paralisa o esforço. E a terceira coisa é que o medo torna, muitas vezes, os nossos projetos que não saem do papel, projeto inútil às vezes. Então, com mais um pouquinho de entendimento, nós vamos começar a perceber que o medo é aquilo que desconstrói coisas tremendas em nossa vida. E quando nós afirmamos que o medo que Deus nos fez, o medo bom, ele nos protege, igualmente nós podemos afirmar que esse medo desnivelado, ele nos vulnerabiliza. Nós nos tornamos pessoas vulneráveis, nós nos tornamos alvo fácil. E aí as enfermidades aparecem. Muitas vezes eu e você precisamos entender que o processo de Deus é um processo de fé, de sossego, de confiança. Nós somos criados para isso. Deus nos criou para termos a confiança, para não ter medo descontrolado. Deus nos criou para termos sossego. Deus nos criou para ter uma fé, uma vida de construção. Ao passo que a vida de uma fé descontrolada é a vida de destruição. E quando Jesus dizia ao povo, olha, não temas, quando Deus disse ao povo não temas, ele estava colocando as pessoas no seu ritmo de criação natural. Porque as pessoas, quando são conhecedoras da vontade de Deus, elas se tornam extremamente sócias da vontade de Deus. E aí elas vão entendendo que Deus fez as pessoas para viver niveladamente com Ele. Sabe por quê? Porque no fundo, no fundo, todo todo processo de desnivelamento do medo é um processo de afastamento de Deus. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre a vida de Pedro, sobre os afundamentos da vida de Pedro. Mas hoje eu quero concluir lendo para você Mateus, capítulo 14, o versículo 30, que diz assim: Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, me ajuda. Amanhã nós vamos falar um pouco desse texto. Hoje eu queria que você entendesse que o medo desnivelado
ele traz, mas traz com muita força. Ele traz doenças, ele traz paralisações, ele traz inutilidades, inércia. Mas quando Jesus está em nossa vida, nós saímos com coragem, com intrepidez, com confiança em Deus, porque às vezes as nossas forças se vão, mas quem tem Jesus, as nossas forças são renovadas em Cristo. Senhor, ajuda-nos a lidar com o medo, ajuda-nos a entender que esse desnivelamento do medo talvez seja até um sinal de que outras coisas estão desajustadas em nós. E eu creio que algumas pessoas precisam de uma ajuda profissional, outras precisam de uma ajuda onde o ajustamento da fé, a inserção da fé, ajude a tomar os rumos, a voltar para o trilho e vencer os medos patológicos. Em nome de Jesus. Amém.